Amazônia é ruim de invadir. Os guerra na selva vão se divertir. Os guerra na selva vão se divertir. Não existe reconhecimento maior do que poder sentir a missão cumprida, aquele sentimento de dever cumprido e sentir na face daqueles que conosco trabalham, aqueles com quem nós apoiamos, sentir no rosto deles a emoção, a satisfação, o reconhecimento pelo trabalho. A floresta amazônica abrange cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e se estende por 9 países da América do Sul. Possui nada menos que 1/3 de todas as espécies vivas do planeta. Celeiro da biodiversidade mundial, é habitada por mais de 10 milhões de espécies. 60% está em território brasileiro, um patrimônio de valor incalculável e que precisa ser protegido. Nossa equipe percorreu mais de 5.000 quilômetros por terra, ar e rios para conhecer como o Exército Brasileiro mantém a soberania nacional nos pontos mais remotos do nosso país. Primeiro, voamos para Manaus. Depois, embarcamos para Roraima, na divisa com a Guiana e Venezuela. Venha conosco nesta aventura. A gente identifica, assim, grosso modo, vários problemas da Amazônia, né? De ameaças, vamos dizer assim. A gente tem a instabilidade dos países vizinhos, né? A gente tem uma faixa de fronteira muito extensa. Na Amazônia são 11 mil quilômetros de fronteira. Nós somos vizinhos de três países produtores de cocaína, né? Colômbia, Peru e Bolívia. Guerrilha operando junto à nossa fronteira. Países que são vazios, com instituições deficientes, como as Guianas, por exemplo. Enfim, temos os problemas de ordem ambiental. Temos a terrível desorganização fundiária. Temos os conflitos sociais. Enfim, então, tudo isso é uma problemática que a gente convive. E apesar de todas essas ameaças, a presença do Exército na Amazônia era rarefeita. Na década de 70, apenas 1.000 homens serviam na região. Em 1985, com a implementação do projeto Calha Norte, um programa de desenvolvimento e defesa da região norte, o número subiu para 6.000 combatentes. O reforço, no entanto, aconteceu somente a partir de março de 1991, com a criação do Mercosul. Na época, a força conseguiu levar unidades para aquela localidade. Hoje, 27.000 homens garantem a soberania nacional na região. E mesmo com todos os esforços, o desafio dos combatentes pode ser comparado ao tamanho da Amazônia. É gigantesco. Mas o pior problema é a ausência do Estado. Porque ela é causa de algum desses problemas a que eu me referi, como ele potencializa outros. O Exército representar o Estado, mas não simplesmente representar o Estado. Seria um processo de colonização, vamos dizer assim. Por quê? A unidade do Exército, ela cria condições para que uma população se instale à volta, comece a desenvolver uma atividade econômica, inicialmente sempre muito incipiente, né? Aí isso cria uma estrutura para que outros órgãos do governo venham aí trabalhar. A nossa presença, automaticamente, ela traz junto uma infraestrutura mínima e isso cria as condições para que a população aí se assente e a gente vai vivificando. Esse trabalho a gente faz principalmente na faixa de fronteira, né? Porque nós temos vazios enormes na nossa faixa de fronteira. Às vezes a gente tem mais de 1.000 quilômetros aí, sem nenhuma presença nem da sociedade brasileira, nem do Estado brasileiro. Isso é muito perigoso.
Agora que você já conhece as dificuldades de se operar na Amazônia, saiba como o Exército faz para reduzir as distâncias. Não perca o próximo episódio do Guerra na Selva. Até lá! Da mesma forma que eles nos esperam chegar aqui na comunidade, a nossa tropa que está lá na ponta da linha nos aguarda também chegar com ansiedade. Tá ok? Porque nós transportamos, além dessas coisas todas aí, material, comida, medicamento, né? Além dessas coisas todas, o mais importante é que nós transportamos a esperança para aqueles brasileiros que estão lá. Um país enorme, praticamente 42% de seu território é composto por desertos verdes. São milhões e milhões de quilômetros quadrados, onde o deslocamento entre povoados e pequenas cidades é deficitário. Para quem vive nos grandes centros, é difícil imaginar que o Brasil ainda passa pelo processo de colonização na região amazônica. Neste contexto, a utilização de aeronaves e embarcações é imprescindível para vencer os obstáculos. E para suprir as suas necessidades militares, que podem ser resumidas no lema braço forte e mão amiga, o Exército Brasileiro precisou se transformar. A Força mantém uma base de aviação na região e ainda se viu obrigada a criar o seu primeiro centro de embarcações. Na floresta e seus rios, helicópteros, barcos, balsas e lanchas são responsáveis pelo transporte da esperança. Então, cumprindo missões de combate, apoio ao combate, apoio logístico às operações do Comando Militar, o 4º BAVEX ele está cumprindo a sua missão de defesa da pátria. Quanto à vertente de desenvolvimento e integração da Amazônia, existem vários outros tipos de missões que são cumpridas, particularmente missões humanitárias. E nesse contexto eu gostaria de destacar algumas operações que o 4º BAVEX já participou. Realizou várias operações de busca e salvamento relacionadas a acidentes aéreos. Em 2006, um acidente da Gol, ali na região do Pará, um Legacy que saía da Embraer, né, para os Estados Unidos, o 4º BAVEX mais uma vez foi chamado. E ele foi a primeira aeronave a localizar os destroços do Gol. Foi uma aeronave Black Hawk do 4º BAVEX. O 4º BAVEX conta hoje com um efetivo em torno de 340 militares. Dispõe de 12 helicópteros. Então, seus meios aéreos são 12 helicópteros, sendo 4 Panteras, 4 Black Hawks e 4 Cougar. Seja navegando pelos rios da Amazônia ou voando pela floresta, a maior parte desses homens escolheu viver num paradoxo. Para reduzir as distâncias de uma das regiões mais remotas do país, eles deixaram para trás o conforto da família e amigos. Nossa equipe encontrou 2 destes pioneiros, são joseenses, que servem tanto no centro de embarcações quanto no batalhão de aviação do Exército. E aqui na comunidade indígena do Tupé, às margens do Rio Negro, nós encontramos o Tenente Figueiredo, que é de São José dos Campos. O que o senhor tem de mais marcante para falar a respeito dessa experiência? A experiência de poder servir na organização militar onde eu sirvo, que eu posso viajar por todos os rios da Amazônia, conhecer todas as comunidades dos interiores do estado do Amazonas. O senhor tem alguma mensagem lá para São José? A família está em São José ainda? Tá, toda a minha família lá. E qual que é a mensagem que o senhor deixa para eles? Queria dizer que eu estou muito grato, me sinto muito feliz de estar conhecendo esse espetáculo que é a Amazônia, e com certeza um dia eu vou voltar de lá com muitas recordações, lembranças e principalmente experiências para contar para muita gente. Nós falamos do 6º Pelotão Especial de Fronteira, o Iramutã, no extremo norte do Brasil. E o piloto da nossa aeronave é o Major Pinheiro. O senhor é de onde, Major? Eu sou natural de São José dos Campos, São Paulo. Meus pais moram lá, minha irmã,
o meu sogro, a minha sogra. Então tem vários familiares ainda no Vale do Paraíba lá. Uma região muito boa também para se morar. O recado é que, se Deus quiser, no dia 19 de dezembro estaremos aí para passarmos o Natal juntos aí. Selva! No próximo episódio, você vai conhecer como o Exército Brasileiro forma seus guerreiros de selva. Visitamos o Centro de Instrução de Guerra na Selva em Manaus e vimos o porquê o país justifica sua reputação de possuir o melhor curso de operação em selva do planeta. Até lá! Exaustos, famintos, com sono. O inferno, para eles, é verde e pode durar até 10 semanas. Na Amazônia, a guerra na selva é levada a sério. E para defender a valiosa biodiversidade da floresta e as incalculáveis reservas minerais da região, não basta ser soldado. É preciso formar guerreiros. O principal aqui que a gente observa mesmo é a liderança, é a capacidade de dar ordens em condições físicas ruins. Vocês viram que eles estão bem cansados, tá? Tem uns aí que estão dormindo em pé e essa é a ideia aí. Como eu disse, eles estão no auge agora, eles vão agora, vai dar um tempo ali, eles vão dar uma descansada, vão tomar uma água, vão fazer uma refeição, vão para o quartel e aí eles vão ter uma liberação aí de 2 dias para dar uma descansada, porque eles já estão vindo aí numa batida de 15 dias aí de operação. Aí depois começa tudo de novo. O Brasil possui 17 mil quilômetros de fronteira, sendo que 11 mil deles estão aqui na Amazônia. A segurança é feita por 27 mil homens do Exército Brasileiro. E a gente pode dizer que a tropa de elite é formada aqui, na casa do guerreiro da selva do SIGS. O curso de Guerra na Selva é dividido em 3 fases: vida na selva, técnica e de operações. Na primeira, os alunos conhecem a flora e a fauna amazônica e passam alguns dias na selva para literalmente perder o medo dos bichos. À noite, a floresta pode ser assustadora. Então, nessa primeira fase, o camarada aprende a sobreviver. Então ele aprende os hábitos dos animais, aprende quais os medicamentos que ele deve conduzir consigo, quais as doenças mais comuns, aprende a como se portar dentro da selva para que haja um desgaste menor e para que ele possa tirar da selva aquilo que ela tem a oferecer. A fase técnica testa os limites da resistência física. Os soldados bebem o mínimo, comem o mínimo, são privados de sono e submetidos a grande esforço físico. Foram 3 dias na marcha e mais ou menos 35 quilômetros, depois mais uma marcha na estrada que em média é uns 24 quilômetros. Isso com privação de comida, água, sono, né? Algumas situações que estão previstas dentro do que está estabelecido no curso, né? Realmente é um pouco cansativo. Fome. Entendi. Com certeza. A última vez que eu comi foi na manhã de dia de ontem. O que você comeu ontem de manhã? Eu comi o café da manhã da ração, que eu recebi no dia anteontem, anteriormente. Tá certo. Mas dormir, você está dormindo bem? Não, senhor. Essa noite você não dormiu? Não, senhor. O que você fez essa noite? Eu fiz uma marcha de 24 quilômetros, um pouco mais e em atividade até agora. Como foi a marcha? A marcha foi carregando 2 morteiros 81 e depois com a mochila o tempo todo, sem sentar até agora. E o que vale essa comida a essa altura do campeonato? Junto com a satisfação de ter cumprido a missão, mas para também concretizar e comemorar mais uma fase, uma etapa alcançada durante o curso. Eu escalo o neblina pra buscar quem não voltou, pra buscar quem não voltou. Eu mergulho no Rio Negro pra resgatar quem afundou, eu vou voando de aeronave. Já a fase de operações prepara os homens para o corpo a corpo.
São missões de patrulha que visam proteger nossas fronteiras contra a invasão. Para obter êxito no curso, é preciso ter o controle psicológico e condicionamento físico em dia. E por possuir o melhor centro de instrução de guerra na selva de todo o mundo, forças armadas de outros países procuram os SIGs. Bueno, la prioridad número uno de mi presencia aquí en Brasil es porque gran parte de nuestros efectivos militares uruguayos se encuentran desplegados a orden de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Los efectivos militares todos los días tienen que realizar patrullas por la selva. Son las historias que cuentan. Hay varios camaradas franceses que já hicieron el curso aqui. É claro que nem tudo é ensinado aos soldados estrangeiros. O que acontece na prática é que a gente não ensina o pulo do gato. O camarada é retirado da atividade, que é o momento em que nós tratamos das nossas hipóteses de emprego. Então ele não participa dessa etapa. No próximo episódio do Guerra na Selva, você vai conhecer um pouco mais sobre a alimentação do guerreiro de selva. Nossa equipe, inclusive, foi convidada a participar de uma das atividades. Até lá! A gente tem um lema, a gente brinca muito, falando que a selva ela é um shopping center. O nosso facão é o nosso cartão de crédito. Então, ou seja, nós obtemos várias coisas da selva. Então as pessoas, a gente tem uma ideia, principalmente nas operações militares, estão percebendo que a dificuldade logística ela é muito grande. Então às vezes o suprimento classe 1, que é a comida, ela pode atrasar, pode muitas vezes deixar de vir. Então a necessidade de quem está operando na selva obter alimentos da própria região. Então nós temos algumas características que identificam se o fruto ele é comestível ou não. Dentre elas, nós temos um mnemônico chamado CAL, C-A-L. Ou seja, se algum fruto ele apresenta cabeludo e ou amargo e ou leitoso, eu evito de consumir. E a floresta pode disponibilizar um banquete. São raízes, frutos, castanhas e larvas. Isso mesmo, larvas. O tapuru é rico em proteína e pode salvar a sua vida. Estou aqui com o Sargento Rodrigues, que é da quarta base de instrução do SIGs. Ele acabou de achar um babaçu e, como vocês podem ver, ele cortou e dentro tem um tapuru, que é nada mais do que a larva do vagalume que desova dentro do babaçu, e ele come todo o coco interno. Por isso que o pessoal da selva, dos SIGs, daqui da região, chama tapuru de coco. E ele é nutritivo, tem gordura, quer dizer, ele alimenta exatamente porque ele come o coco. E como eu prometi, eu vou comer vou pegar até aqui o mais... Ele é bem molinho, ó, vocês percebem, tá vivo. E eu vou comer, vou experimentar. O Rodrigues certificou tem gosto de coco. Vamos experimentar, eu vou morder agora. Ele é duro. Puro coco. Puro coco. Realmente, ó, ele é durinho em volta, ele tem uma casca durinha, por dentro tem uma espécie de creme. Coco puro. Delicioso, recomendo. Agora vamos estabelecer a segurança do local. Aluno 88. Aluno 88, seu responsável pela segurança sul. Parte. Aluno 91. Aluno 91, seu segurança oeste. Parte. Seu Aluno 66. Aluno 66, seu segurança da região norte. Pode partir. Vamos lá, aluno 99. Agora a gente vai montar o armamento que a gente pegou aqui do LAN. Apesar de estarem exaustos e famintos, os alunos do curso de Guerra na Selva do Exército Brasileiro são submetidos a 8 oficinas, que têm o objetivo de avaliar a liderança, a coragem, persistência e a capacidade de comandar, mesmo estando sob pressão. Nessa oficina aqui eles estão fazendo uma patrulha de resgate. Então existe um ferido, lá embaixo eles vão lá buscar esse ferido e vão trazer através de uma maca improvisada. Tá? Então uma oficina também que existe tem um desgaste físico bem grande. Vamos lá ver. Calma aí, o meu comando. Ao braço firme, ao ombro firme. Vai, já vai,
Vai devagar, hein? Quem dita o ritmo é a técnica. Vamos lá. É a fase mais crítica do curso? O curso tem altos e baixos, né? Essa fase agora tá mais sofrida porque faz 3 semanas que a gente tá na selva. Então, aí esse exercício agora é um exercício de desenvolvimento da liderança. Entendi. Então, tenta extrair todas as áreas os atributos da área afetiva do militar, tenta desenvolver. Entendi. Então, ele muita perseverança, muita dedicação, decisão. Então, ele debilita bem o militar fisicamente e organicamente para ver o que consegue extrair disso aí. Tá, agora nós vamos dar a oportunidade dos dois repórteres do Vale para ver aqui a maca do ferido, certo? Que é um boneco é uma coisa bem simples, então que eles vão ter que carregar. Só que carrega até o coqueiro ali e volta, tá bom. Levanta! Vamos lá. Ombro! Nossa. Ombro! Tá bom, pode botar no chão, Bom, agora já não temos mais o ferido, agora nós temos um morto. Brincadeiras à parte, em 47 anos de vida, a excelência do curso de Guerra na Selva do SIGS o transformou em referência mundial. Até novembro de 2011, foram formados 5.213 guerreiros de selva, que repassam o conhecimento adquirido em seus batalhões. Até o momento, 217 militares da Marinha fizeram o curso. Da Força Aérea foram 64. Nações amigas de diversos países também já enviaram seus soldados para aprender as técnicas de combate na selva. Foram 281 combatentes de países da América Latina, 98 de países europeus, 25 norte-americanos, 13 de países africanos e um asiático. Você sabia que os batalhões de engenharia do Exército Brasileiro são armas indispensáveis para o desenvolvimento da região amazônica? Pois é, são eles que abrem estradas e erguem pontes onde nenhuma construtora quer trabalhar. Não perca no próximo episódio do Guerra na Selva. Até lá! Na Amazônia, a guerra na selva se desenvolve em várias frentes. Em regiões remotas, abrir estradas e erguer pontes são tarefas tão importantes quanto a formação dos guerreiros da floresta. Para se ter uma ideia, 92% das estradas da região foram construídas pelo Exército Brasileiro. Isso acontece porque nenhuma construtora quer assumir compromissos naquela área. Atualmente, são cerca de 2.000 militares que servem em 4 batalhões de engenharia de construção. Bem, gente, agora são 5h20 da manhã. Nós estamos aqui às margens do Rio Negro. Vamos fazer uma travessia de balsa de cerca de 1h30 até a cidade de Castanho, onde vamos acompanhar uma das obras da engenharia do Exército. Major, o senhor dizia que o Exército aqui na Amazônia trabalha na estrada somente durante 5 meses por ano. Por quê? O trabalho na estrada ele fica limitado em função do regime de chuvas aqui da região amazônica. Então aqui nós temos um período de chuvas que dura em torno de 7 meses, é chamado inverno amazônico. Então durante esse período o nosso trabalho fica restrito à manutenção e ao planejamento e à mobilização para o trabalho efetivo durante os 5 a 6 meses, mal chega a 6 meses de estiagem, que é o chamado verão amazônico, onde aí sim nós efetivamente trabalhamos na estrada. Após um deslocamento de cerca de 400 quilômetros que contou com mais 2 horas dentro de uma van, nossa equipe viu de perto as obras da BR-319, uma rodovia de 860 quilômetros que liga Manaus a Rondônia. O Exército é responsável pela recuperação de 268 quilômetros da estrada, que ficou abandonada por mais de uma década.
Bem, a recuperação da 319 ela é vital para o país, porque ela liga a última região do país que não tem uma ligação rodoviária. É a possibilidade de aumentar essa rede de infraestrutura para a total integração do nosso país. Perfeito. O senhor diria que a estrada acaba sendo um meio democrático ao desenvolvimento? Sim, porque a estrada possibilita aquele pequeno cidadão, aquele cidadão mais simples, transitar com seu carro e percorrer todo o nosso Brasil, né? Então seria o que eu chamo de o meio mais democrático de transporte que nós temos hoje. O Exército também está efetuando a substituição de 60 pontes. Em que isso pode beneficiar o morador da região aqui do entorno? Bom, essa travessia que nós estamos aqui no município de Castanho, onde a travessia era feita por uma balsa, às vezes demorando 1h30, 2 horas, e ela sendo fechada no período noturno, nós vamos fazer essa travessia em 30 segundos. Então isso facilita em muito ao trânsito da população, além de não ter a limitação do horário e não ter que se pagar nada por essa travessia. Então a guerra na selva aqui é outra, né, Coronel? A guerra na selva aqui é para o desenvolvimento e progresso do nosso país. Além de facilitar a vida daqueles que vivem nos rincões mais afastados do país, a Força também usa a floresta como um grande laboratório. Para estar pronto ao combate, é preciso testar equipamentos nas condições mais extremas possíveis. Nós temos no SIGS a divisão de doutrina e pesquisa. Então todo o material que é usado na Amazônia é testado lá. Quando a gente quer que aquele material, seja aí qual for, seja submetido a um desgaste maior, aí a gente coloca com os alunos. Tá? Então, por exemplo, no momento, nós temos 5 alunos testando uma rede nova, tá? Um sistema de rede nova e um poncho novo também. O Exército está testando um novo fuzil, o IA-2, que deve entrar em operação substituindo o Parafal. Eu converso aqui com o 2º Sargento Teixeira. Sargento, qual a diferença básica entre o IA-2 e o Parafal? Basicamente essa arma ela tem várias características que auxiliam o combatente, começando pelo seu peso. Ele é bem mais leve, cerca da metade do peso desse outro fuzil, com a capacidade de tiro maior e se torna mais difícil o incidente e até a utilização dele fica bem melhor nos ambientes hostis de selva. Perfeito. Sargento Wagner, a munição também é diferente, não? Sim, temos o cartucho 762 para o Parafal, né? E o IA-2 que vai substituir esse armamento terá a munição 556, tá? E também a capacidade dele é 30 munições, o carregador, e o nosso Parafal é 20 munições. No último episódio do Guerra na Selva, você vai conhecer como o Exército Brasileiro mantém a soberania do país por meio dos pelotões especiais de fronteira. Os soldados combatem o narcotráfico, o garimpo ilegal e os contrabandistas. Até lá! A finalidade da nossa operação, colaborando com os outros órgãos do governo federal, é coibir os ilícitos, principalmente descaminhos, tá? Tráficos de droga e roubos de moto. O que acontece aqui? O pessoal rouba a moto, passa pela fronteira, troca por maconha e volta com a maconha para vender principalmente em Manaus. Na Amazônia, o termo "na ponta da linha" é utilizado pelo Exército para destacar as tropas que estão em regiões afastadas. Em 11 mil quilômetros de divisa que percorrem 6 estados brasileiros, esses soldados servem em 27 pelotões especiais de fronteira que garantem a soberania do país. Mais que fiscalizar marcos territoriais, esses homens estão permanentemente atentos à situação política de países vizinhos e prontos para enfrentar mercenários, traficantes e contrabandistas. O apoio do Estado é muito difícil chegar aqui, não se faz presente, e o Exército aqui dá desde o dentista para o índio da comunidade, o médico para o índio da comunidade, e a gente tenta trabalhar junto com eles, tá, para poder reforçar essa presença do Estado. O grande problema aqui é a ausência do Estado aqui na fronteira. Esta é a divisa do Brasil com a Venezuela. Deste lado, Pacaraima, em Roraima. Do outro, a venezuelana Santa Helena do Uiarén. Nossa divisa é guarnecida pelo 3º Pelotão Especial de Fronteira, que ainda desenvolve atividades cívico-sociais em comunidades indígenas remotas.
Vai tomar 2 vezes ao dia, 12 em 12 horas. Se tomar às 6 da manhã, toma às 6 da noite. Tá bom? Tomar 8 da manhã, 8 da noite. Vai tomar 2 vezes ao dia, vai tomar 10 ml e depois à noite vai tomar 10 ml de novo. Tá bom? Vai tomar durante 10 dias por causa dessa infecção urinária que você está tendo aí. A gente sabe que a gente está trazendo um benefício muito grande para essa população, que é uma população que muitas vezes ela fica excluída de serviço de saúde, né? Então o Exército ele consegue proporcionar para essa população um atendimento, mesmo que seja nessas ações, mas a gente consegue realizar esses procedimentos e tentar trazer uma melhoria na qualidade de vida, né? Já que melhorando a saúde bucal a gente também consegue alcançar esse sucesso. Não é preciso ser um expert no assunto para perceber que o Exército passa por um processo de transformação. Na Amazônia, a meta é chegar a 40 mil homens até 2030. Em escala mais ampla, a modernização de equipamentos e processos é fundamental. Todas as previsões indicam que até o ano 2020 o Brasil será a 5ª economia do mundo. O país pleiteando assento no Conselho de Segurança da ONU, quer dizer, vai ser um ator global. Então nós temos que ter forças armadas compatíveis com isso, com as responsabilidades que o Brasil está chamando para si. Quer dizer, o que a gente faz na América do Sul, América Central, daqui a pouco nós vamos ter que fazer no mundo todo. Se quiser ter um papel realmente relevante e protagonista. Né? Então é uma modernização dos equipamentos e uma mudança das concepções de emprego, das missões que vai cumprir e assim por diante. Tá? Um dos programas mais importantes nisso é o que a gente chama de SISFRON, é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que nada mais é do que uma rede de sensores colocados ao longo da faixa de fronteira e no caso da Amazônia ela aproveita até essa estrutura dos pelotões de fronteira que eu me referi a você. Essa rede de sensores são radares, são veículos aéreos não tripulados, enfim, todo tipo de sensor, estarão conectados e médio prazo provavelmente com centros de comando, centros de comando e controle, que por sua vez estarão conectados com as unidades operacionais. Estamos chegando ao fim e você viu que a guerra na selva acontece em várias frentes. Durante décadas, o Exército precisou derrubar vários paradigmas para garantir a sua presença nos confins do Brasil. A última barreira a ser transposta, e talvez a mais importante de todas, acontece quando os próprios donos da terra, por vontade própria, decidem ingressar na força. E agora a nossa equipe embarca nesse helicóptero Pantera do Exército Brasileiro. Nós vamos voar até o pelotão especial de fronteira de Uiramutã, que fica dentro da reserva indígena Raposa Serra do Sol, que faz a divisa tanto com a Guiana quanto com a Venezuela. Lá, a nossa equipe encontrou o soldado Laurindo, índio da etnia Macuxi. Ele conta que ingressou na força para ajudar a combater a invasão branca predatória. Porque os brancos trabalhavam e adquiriam para eles. E aqui, vendo aquilo, só estava destruindo e adquirindo aquilo nosso. E não via retorno para nós. Então, ele fazia o destruir principalmente poluir garapés, rios. E isso prejudicava não tanto nós quanto o meio ambiente. O que eu espero do futuro no Exército é que ingresse mais indígenas na força militar e que possamos ser vistos também, que podemos também. Aquilo que os brancos dizem que não podemos, mas podemos sim, com certeza. Não importa se é indígena ou branco, mas todos somos brasileiros.